Bom, então nesse segundo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a instância do Vue e como que ela é importante, né? Como que o Vue organiza, porque a partir da instância a gente cria nós, né? Que são os componentes e, enfim, faz tudo acontecer. Então a base do Vue é a instância do Vue. Tá? Lembrando que tudo que eu vou apresentar para vocês eu vou deixar sempre uma referência da documentação. Só que eu vou dar sempre um aviso se a documentação está interessante ou às vezes nem tanto. Essa documentação aqui da instância, ela dá um bom quick start para você sobre o que é a instância do Vue. Até essa parte aqui, certo, dos dados e métodos também é importante. Só que ela fala algumas coisas, né, que eu acho que são avançadas demais para você que está começando no Vue. Então assim, assiste o vídeo, depois se você quiser complementar, é bom você ler a documentação. Talvez você não entenda alguma coisa ou outra nesse exato momento, mas lá na frente, quando você for relacionar, né, estiver aprendendo outra coisa, você vai lembrar, falar, não, nossa, eu li na documentação lá na instância do Vue, né, que o Object Freeze faz isso, faz aquilo, como que ele funciona. Então eu estou utilizando uma máquina que tem o Windows 10 instalado, tá, se eu não me engano a versão 18.09 dele. Talvez isso não faça tanta diferença. Estou utilizando o Visual Studio Code. Dentro do meu Visual Studio Code eu tenho duas extensões específicas, ok? A primeira delas, opa, aqui se eu vir no menu de extensões, a primeira delas é o Live Server, né? Que é esse cara aqui, tá? Live Server, que ele meio que me possibilita vir aqui no arquivo HTML e abrir isso aqui como um servidor live, né, ao vivo ali eu consigo ver as modificações que eu salvo, ele já vai atualizando tudo ali para mim. E a outra é essa aqui chamada Vtur, ok? Ela é uma extensão específica para o Vue, ela demora um pouco para ser instalada, então instala ela aí no seu Visual Studio Code enquanto você está vendo esse vídeo. E eu estou fazendo tudo isso aqui utilizando o Git, tá? Então vocês vão ver sempre algumas pastinhas aqui. Meio que eu planejo que cada assunto, né, tem um diretório que você consiga acessar esses diretórios. Não vai ser muito baseado em commits isso aqui não, esse repositório. Então, bom, o que a gente precisa fazer para a gente iniciar? Vocês podem ver que eu tenho um projeto aqui, que eu tenho 3 arquivos, né? O primeiro deles é um index.html, ele simplesmente está com uma estrutura de HTML padrão e linkando o meu style.css. Esse cara aqui eu não vou explicar o que ele faz, tá? Eu acho que você sabe, ele só faz uma estilização que eu acho que fica mais didático, né? Eu fiz uma estilização que fica mais fácil de você identificar os elementos e o que cada coisa representa ali visualmente falando. Você pode copiar isso lá do GitHub, o link vai estar na descrição direto para esse arquivo, tá? E tem um arquivo também vazio aqui de script.js, então você vai criar esses 3 camaradas aí no seu ambiente de desenvolvimento ou clona o repositório lá do GitHub e acessa, ok? Então, bom, basicamente o primeiro passo para a gente começar a trabalhar com o Vue, com as instâncias do Vue, é a gente instalar ele dentro do nosso projeto. E existem 2 formas de trabalhar com o Vue. A primeira é utilizando a CDN, fazendo tudo ali nativão mesmo no navegador, para rodar no navegador. E a segunda forma é a gente utilizar o Webpack, o Node, NPM, essas coisas para rodar local e fazer o bundle, né? Essa segunda forma seria mais para o caso de SPAs, a gente vai entrar nesses detalhes lá na frente. Por enquanto a gente vai estar utilizando a CDN mesmo, que é suficiente para a gente demonstrar o que a gente tem nessa aula. Então, bom, para a gente pegar o link da CDN, simplesmente vocês vão vir aqui na documentação do Vue, né? E aqui tem uma parte de instalação, certo? Você vem aqui embaixo e procura aqui por CDN, ok? Copia esse link, né, do script aqui. Eu gosto de instalar ele sempre aqui embaixo, certo? E depois de ter feito, né, a requisição inserido o script do Vue, a gente vai inserir o nosso script local que a gente tem aqui do script.js, ok? Isso vai fazer com que é muito importante que você insira o Vue antes do nosso script local, porque o nosso script local precisa do nosso Vue, entendeu? E, bom, é basicamente isso. A gente já está pronto para começar a trabalhar com o Vue.js, ok? Então, se a gente for entender um pouco das instâncias do Vue, a gente pode ter várias instâncias dentro de uma mesma página, assim como a gente pode ter uma página que é baseada em uma instância do Vue. Eu vou demonstrar isso para vocês aqui nessa aula. Então, a primeira forma da gente trabalhar, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente criar um elemento raiz, onde vai ser o elemento onde a gente vai fazer o append da nossa instância, onde a gente vai referenciar a nossa instância, aquele elemento na página. Então aqui geralmente a gente cria um elemento chamado app, com um ID, app na verdade, e isso aqui já é suficiente. Eu vou adicionar uma classe nele aqui, chamada VueInstance,
que ela simplesmente é onde eu referenciei no meu CSS para ficar tudo bonitinho para vocês irem na tela, tá? Então, mas isso aqui não é necessário, tá? Esse class view instance aqui é simplesmente do meu projeto que eu coloquei para deixar aquilo mais estilizado. E aqui dentro desse app eu vou criar um H1, certo? Vou chamar ele de Hello World, ok? E eu vou... acho que isso aqui já é suficiente, só esses dois caras aqui. E agora eu posso vir aqui e abrir como live server, ok, o meu servidor, e ele meio que já criou essa indentação aqui para mim, né? Ele já disse que isso aqui é uma instância do Vue, que ainda não é, e diz que esse aqui é o título da aplicação, esse Hello World. Só que isso aqui é a forma nativa que a gente faz com HTML, não tem nada de Vue aqui ainda. Então o que a gente pode fazer com o nosso Vue para criar as nossas instâncias do Vue e começar a rodar nossa aplicação? Bastante simples, eu vou vir no meu script.js e vou criar uma nova constante, né? Se você não quiser utilizar as novas features do S6, você pode utilizar o var aqui, por exemplo. Mas como eu estou utilizando o S6, eu crio uma constante, né? Algo que eu não vou modificar posteriormente. Então, minha constante, eu vou chamar ela de VM, tá? Isso é um padrão que a gente utiliza. Ela recebe, certo? Um new view, ok? Opa! E aqui dentro a gente vai passar alguns parâmetros para ele. O primeiro parâmetro é esse L aqui. Ele se referencia ao elemento, né? E a gente passa aqui o query selector daquele elemento. Então, a qual elemento eu quero que a minha instância seja vinculada? No elemento com ID app, né? Então a gente fez aqui com ID app. Para selecionar o ID a gente usa sempre a tralha. Então o elemento app aqui já acabou de receber uma instância do Vue. Depois a gente vai falar mais profundamente sobre data, mas por hora você só faz isso aqui se você já souber o que é data legal, mas se você ainda não sabe, só escreve o que eu estou fazendo. A gente vai colocar uma data dentro da nossa aplicação e dentro dela eu vou colocar um cara chamado title, ok? E ele vai ter escrito Hello World, ok? Que, se você for uma pessoa muito sabida, vai ver que é o mesmo conteúdo que está aqui dentro. Então, meio que se a gente vir aqui e substituir, né, por esse mustache string, essas chaves aqui, certo? Para dizer que é algo dinâmico, algo que faz parte do Vue, então a gente vai utilizar esses dois mustache, né? Esqueci o nome que dá para essa porra, mas os caras chamam isso aqui de mustache string, sei lá, mustache template, não lembro. E aqui eu vou colocar como title, tá? Por quê? Porque ele sempre vai buscar dentro da minha data, né, o atributo que eu quero colocar aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei title, vou salvar. Se eu vim aqui na minha aplicação, né, e atualizar, ela já atualizou com Hello World aqui bonitinho. Só para eu confirmar que está utilizando mesmo a data que eu coloquei aqui, certo? Eu vou colocar Hello Vue. E ele já atualizou para mim aqui, Hello Vue, muito bonitinho. Então a gente pode entender que esse app, né, esse div ID app aqui que a gente criou, ela é uma instância do nosso Vue, certo? E aqui no nosso título da nossa aplicação, certo, a gente colocou ele dentro do nosso template. Lá na frente a gente vai falar um pouco mais de template. Ok? Mas o bacana é que dá para fazer com Vue, como ele é um framework que te deixa fazer muita coisa, né? Ele não te prende a uma estrutura pré-definida, ou seja, você pode criar, tem várias formas de você poder trabalhar com Vue. A gente pode fazer mais de uma instância por página. Então, às vezes, você pode ter, sei lá, um botão de pesquisa, um formulário de pesquisa que é feito em Vue, você pode criar uma instância para ele. Às vezes você pode ter, sei lá, um botão também que é feito em Vue, e você pode criar ele ali daquela forma, né? E você pode criar várias instâncias diferentes do Vue dentro da sua página. E isso é legal porque a gente pode fazer isso em projetos em andamento, mas lá na frente a gente vai ter uma aula específica sobre como aplicar Vue em projetos em andamento. Então a gente vai criar aqui a nossa VM2, que ela vai receber também o novo Vue, beleza? E a gente vai colocar aqui como elemento, a gente ainda não criou, né? Vamos copiar esse cara aqui embaixo, e eu vou colocar o ID dele como app2, e aqui embaixo eu vou colocar um parágrafo, né? E aqui eu vou chamar ele de text. E nesse cara aqui, para vocês verem, eu vou criar um outro parágrafo, também vou chamar ele de text. Beleza. E aqui no nosso L, né? Agora ele é o app
2, o elemento que a gente vai referenciar. E dentro da nossa data, a gente tem não só o title, né, instância 2, como também o nosso text, né, texto da segunda instância. E aqui eu vou trocar esse title hello view por instância 1 e text, texto da primeira instância. E assim que eu voltar aqui no meu Google Chrome, né, vocês vão ver que eu tenho duas instâncias do view, certo? Cada uma tem seu título e cada uma tem um texto, tá? E são duas instâncias que são totalmente distintas. Vocês podem ver que em ambas aqui eu coloquei title e text e não conflitou em nenhuma das duas, porque está tudo encapsulado dentro dessas VMs, né, que a gente criou aqui dentro das nossas instâncias do view. Eu acho que basicamente é isso. Mas eu vou botar um adendo. Talvez você ainda não saiba o que são componentes e não tem problema se você não souber. Mas se você já souber, é muito interessante você saber que a gente pode colocar componentes aqui dentro de forma tranquila também. Então a gente vai criar um componente aqui. Se você não sabe o que é o componente, simplesmente faz junto comigo. Lá na frente você vai entender, tá? Você vai ver muito disso nessas aulas. Uma aula pode complementar a outra. E isso é muito comum quando a gente fala de aprendizado de framework, onde tudo se comunica, né? Então aqui eu vou criar uma nova constante, vou chamar ela de Hello World Component, beleza? E ela simplesmente vai receber um template. Esse template vai receber aqui essa template strings, né? Para quem não sabe, isso aqui é para você fazer com a crasezinha do seu teclado, ok? Que te permite escrever coisas multilinha, tá? Sem você precisar ficar concatenando com mais. Isso é feature do S6. Assim como essas constantes que a gente está utilizando aqui. Os navegadores atuais já suportam, tá? Por isso que eu não estou precisando transpilar nem nada. Então, aqui dentro do meu template eu preciso ter uma div, certo? Essa div vai ter uma class chamada de component. Eu vou fechar ela aqui. E aqui dentro dela simplesmente vou ter um escrito Hello World. Ok. E criei esse componente, tá? Agora eu vou registrar ele na minha VM de número 2. Então eu vou lá na minha segunda instância do view e vou escolher aqui como components, né? Ele tem um objeto components e eu vou registrar o objeto hello world e vou referenciar aquela variável, aquela constante que a gente tem chamada hello world component. Beleza? E agora se eu vim aqui dentro do meu app, né, dentro do meu HTML, dos meus templates, eu posso vir aqui dentro da minha instância 2, lembrando que eu estou dentro da instância de número 2, que foi aonde eu registrei esse componente, tá? Na minha primeira instância não existe esse componente, ele não foi registrado, tá? E vou escrever e vou acessar esse componente, então hello world, tá? Salvar aqui. E se eu vim aqui na minha página, eu posso ver que eu criei agora um componente aqui dentro, e dentro desse componente, né, eu tenho a palavra Hello World. Então acho que deu para vocês entenderem mais ou menos como que funciona as instâncias. É muito fácil de você criar instâncias. Basicamente, para a gente montar, né, iniciar um projeto com Vue, a gente precisa ter sempre uma instância raiz, uma instância inicial. Geralmente a gente não cria várias instâncias, tá, do Vue. A gente só cria várias instâncias se a gente já tem um projeto em andamento e a gente quer aplicar Vue em algumas partes. Aí sim a gente cria uma instância para cada parte do sistema. Porém, quando a gente fala de Single Page Applications, a gente tem uma instância raiz, né, como está informando aqui na documentação. Então se a gente vir aqui em a instância Vue, a gente geralmente em todos os projetos que a gente tem que são unicamente de Vue, a gente tem uma instância raiz e essa instância raiz que vai carregando alguns componentes, etc. Então é isso, forte abraço, espero vocês na próxima aula.